Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma correção do dever na disciplina de História, assunto invasão holandesa em Pernambuco, páginas 163 e 164, tá bom? Então vamos lá conferir, as questões do livro de História. Então chegamos aqui na página 163. Primeira questão, diz assim: responda ao que se pede nas alternativas abaixo. Letra A. Qual foi o local escolhido pelos holandeses para realizar a segunda invasão? Nas aulas anteriores de História, verificamos que houve a primeira invasão e a segunda invasão holandesa. Então, a questão pede o seguinte: qual foi o local escolhido pelos holandeses para realizar a segunda invasão? Qual foi o local, crianças? Foi em Pernambuco. Pernambuco foi o local escolhido para a segunda invasão. Letra B. Em que local os holandeses desembarcaram? E aí, crianças, qual foi o local? Lembrando que os holandeses, eles chegaram aqui com uma grande esquadra, com 65 navios, com cerca de 7.300 homens, E aí eles chegaram, desembarcaram onde? Em Pau Amarelo, tá? Então esse foi o local que eles desembarcaram, em Pau Amarelo. Então quando eles desembarcaram em Pau Amarelo, eles conseguiram o quê? Dominar a população, tá? Então eles dominaram a população sem maiores dificuldades e também sem problemas, tá? E aí foi desta forma que ocorreu, o desembarque dos holandeses. Eles desembarcaram em Pau Amarelo, ok? Vamos lá. Letra C. Qual foi o principal motivo da chegada dos holandeses a Pernambuco? Por que eles escolheram Pernambuco? Qual foi o principal motivo da escolha de Pernambuco? Crianças, como vocês sabem, o Nordeste ele tinha um grande destaque. E a capitania de Pernambuco ela estava numa condição boa, muito favorável, tá? Por quê? O que tornava Pernambuco, a capitania de Pernambuco, uma condição boa e favorável? Era justamente a grande produção de açúcar e também ali existia o pau-brasil. Então era justamente isso, a grande produção de açúcar e pau-brasil. Segunda questão. Marque com X as frases verdadeiras. O Nordeste era o mercado produtor mais cobiçado, pois era o maior produtor de açúcar. Filipe II, rei da Espanha, não queria a coroa portuguesa. A Espanha retirava uma grande quantidade de ouro da América e não se importava com o Brasil. O rei Filipe II deixou todos os portos abertos para os holandeses. A Espanha proibiu que os holandeses e os portugueses explorassem o açúcar no Nordeste brasileiro. E aí, quais são as alternativas que estão corretas? Então, preste atenção, vocês irão marcar um X, onde diz: o Nordeste era o mercado produtor mais cobiçado, pois era o maior produtor de açúcar. Tá? Então, vocês irão marcar um X, tá? Referente a essa alternativa. Depois, vocês irão marcar um X onde diz: a Espanha retirava uma grande quantidade de ouro da América e não se importava com o Brasil. Então, vocês irão marcar um X nessa alternativa também, tá? E a Espanha proibiu que os holandeses e os portugueses explorassem o açúcar do Nordeste brasileiro. Então, vocês irão marcar um X aqui também, ok? Terceira questão. O que levou os holandeses a invadir o Brasil? E aí, o que foi que motivou os holandeses a virem aqui para o Brasil para invadir? Então, foi o fechamento das colônias espanholas, impedindo o comércio de açúcar. Então, foi aí uma medida, que terminou desfavorecendo os holandeses. Então, o motivo foi justamente isso. Quando houve o fechamento das colônias espanholas, impedindo o comércio de açúcar, aí os holandeses decidiram invadir o Brasil.
Quarta questão. Nassau foi um excelente administrador. Você concorda com essa alternativa? Comente no espaço abaixo. Na aula passada, falamos sobre o governador, João Maurício de Nassau, e falamos ali sobre o seu governo. Então, se você, aluno que está assistindo este vídeo, concorda que Nassau foi um excelente administrador, você irá comentar no espaço abaixo. Lembrando aqui que aqui é uma questão de quê, crianças? De resposta pessoal. Se é de resposta pessoal, vocês vão verificar como foi o governo de Nassau e se ele foi sim um excelente administrador, vocês irão aqui pontuar por que ele foi um excelente administrador, tá bom? Então, sabendo disso, a tia Hortência pegou, alguns slides da aula passada para falar sobre o governo de João Maurício de Nassau. João Maurício de Nassau, ele foi o quê? Um hábil administrador. Ele foi muito bom, tá, crianças? E, detalhe, ele cativava as pessoas, tá? Então, ele tinha um bom governo e ele praticou muitas medidas benéficas em seu governo. Dentre elas, eu posso destacar aqui construção de novos engenhos, ele reorganizou a produção açucareira, desenvolveu a agricultura, ampliou os créditos e promoveu empréstimos, tá? Então, essas eram algumas das medidas aqui do governo de João Maurício de Nassau. Teve também a tolerância religiosa, que é respeitar a religião dos outros, e a igualdade de tratamento para luso-brasileiros e holandeses das elites. Mas, tia Hortência, o que é luso-brasileiros? É quando eu tenho, quando é uma pessoa que possui o quê? Dupla nacionalidade, tanto de Portugal como também do Brasil, tá? Então, é justamente isso, dupla nacionalidade, então, luso brasileiro. Então, tinha aí a tolerância religiosa e a igualdade de tratamento para luso-brasileiros e para os holandeses das elites. Então, tinha que haver uma igualdade de tratamento entre os lusos brasileiros e os holandeses das elites. Vamos ver aqui outros fatos que marcaram seu governo. Criaram-se orfanatos e hospitais. O domínio holandês foi estendido até o Maranhão. Outro fato aqui para destacar, que o Nassau ele deixou o governo a partir do momento que houve aí uma pressão, das companhias das Índias Ocidentais. Elas ficaram descontentes com seu governo porque ele não queria cobrar impostos dos senhores de engenho, ele não queria cobrar os empréstimos que ele cedia aos senhores de engenho, tá? Então foi justamente isso que ocasionou a saída de Nassau. Então tem aqui a quinta questão. A maioria dos estados brasileiros teve influência de outros povos estrangeiros. Pesquise e descubra que tipos de herança o seu estado tem e de quem são as influências adquiridas. Olha só, crianças, então aqui é uma resposta pessoal, é uma pesquisa que cada um de vocês irão realizar na casa de vocês. Pode usar o Google, livros, tá? Mas já para facilitar aqui para vocês um pouquinho, eu vou falar de uma das influências, Não é só aqui no Piauí, mas também nos outros estados. O Brasil foi um país colonizado pelos portugueses e que houve várias invasões, Vários povos chegaram aqui no Brasil. E quando tem uma mistura de povos, você costuma o quê? Herdando, traços, características, culturas daquele povo. E o Brasil, ele herdou, tá? Várias culturas, vários modos, desses povos que aqui vieram para o Brasil. E dentro deles, que eu acho muito importante de falar, é a herança cultural, A cultura que herdamos dos outros povos. Principalmente aqui eu quero dar ênfase aos portugueses, que ficaram aqui com mais veemência, que colonizaram aqui o Brasil. Principalmente os portugueses, em relação à herança cultural, herdamos muitas coisas. E dentre
dentre as várias culturas que possuem aqui no Piauí, eu posso destacar o Bumba Meu Boi, as práticas de reizado, São Gonçalo, né? E dentre outras culturas que aqui vivem, todas elas são advindas da colonização dos portugueses, tá? Então, quando a gente pesquisa, você vai descobrindo que recebemos várias heranças dos povos estrangeiros. Então, essa aqui é uma questão só para refletir. E aí, já que aqui houve vários povos, o que herdamos deles? Os modos, né, as culturas e dentre outras coisas. Então, aqui eu tenho uma questão de pesquisa, resposta pessoal, tá, crianças? Então, crianças, finalizou aqui, né, a nossa aula de correção, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.